para cima. Quero liberar uma palavra sobre você. Deus já tinha falado ao nosso coração que existe um grande mover profético sobre essa casa, um grande derramar de dons nesse lugar. Deixa eu falar, quando Deus derrama dons sobre a casa, dons de cura, de libertação, de palavras proféticas, Deus também libera dom de generosidade, viu, meu irmão? Deus também libera dom de compaixão. Deus libera dom de graça sobre a igreja. Não é só aquilo que a gente pode manifestar em prol do nosso irmão, mas é aquilo que Deus quer fazer dentro da gente também. Amém? E eu queria então falar nessa noite sobre um encontro que define identidade e libera destino sobre as nossas vidas. Eu quero falar de um encontro que faz com que a nossa identidade seja definida e nosso destino seja liberado. Por isso eu creio que nessa noite Deus vai liberar alguns destinos aqui. Amém? Eu creio que Deus vai trazer clareza a algumas pessoas aqui. Eu creio que Deus vai entregar algumas respostas nessa noite. Por isso não se distraia, irmãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. E eu vou ler com você, que diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 11 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá, volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram então, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, Senhor, que ela possa trazer clareza à nossa mente. Amém? Irmãos, existem encontros que são apenas encontros, mas existem encontros que são divisores de águas nas nossas vidas. Eu creio que essa noite vai ser um divisor de água na sua vida, amém? Eu creio que nessa noite não é só um encontro que Deus marcou com a gente aqui, mas existe um marco profético sendo estabelecido sobre essa casa. Existem momentos em que Deus entra na rotina de um homem e transforma um trabalhador em um profeta. Amém? Eu quero que você pegue essa palavra para você, meu irmão. De repente você entrou aqui e você está falando: eu sou só um trabalhador, eu sou só um empresário, eu sou só um jogador de futebol, eu sou só um motorista de aplicativo. Não, você não é só isso. Existe uma voz profética que tem que clamar aí dentro, que tem que vir para o lado de fora. É isso que Deus faz nesses encontros. Deus faz com que um desconhecido se torne uma referência, irmãos. Um filho escondido se torna uma resposta para toda uma geração. É isso que acontece com essa palavra que nós lemos aqui agora. Eliseu não estava no templo, Eliseu não estava em um congresso extraordinário, Eliseu não estava sobre um altar, ele estava no campo trabalhando, um homem comum, lavrando a terra, cuidando do campo, fazendo coisas comuns, lidando com bois, com terra, com suor, lidando com a sua rotina diária e com a sua responsabilidade. Muitas vezes naquilo que você pensa que é a sua rotina, Deus está agindo, viu, meu irmão? Muitas vezes naquilo que você pensa que é só a rotina da sua vida, que é mais uma coisa normal, Deus está agindo. A graça sempre encontra o homem no lugar onde ele está, irmãos, mas nunca o deixa do mesmo jeito, amém? Então aprenda isso essa noite, que a graça de Deus, quando nos encontra, e ela nos encontra, ela nunca vai deixar com que a gente permaneça do mesmo jeito. Por isso que eu creio que essa noite você entrou aqui e vai sair diferente. Pastor, eu já sou crente, eu sou líder, eu sou pastor, eu já sou batizado, pastor, eu participo da ceia. Pastor, eu sou dizimista. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um encontro que transforma a sua natureza, cara. Estou falando de algo que mexe no seu interior. Eu estou falando de quando o Espírito entra aí, pega você por dentro e transforma coisas que ainda estão guardadas aí dentro, que você ainda precisa lançar fora. Amém? Naquele dia, irmãos, Eliseu acordou como um agricultor, mas foi dormir como alguém chamado por Deus. Eu não sei como é que você entrou, mas eu sei como é que você vai sair. Você vai sair com o seu destino profético estabelecido na sua vida hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? Por quê, pastor? Porque quando o manto cai sobre você, o céu está dizendo: você não é apenas o que você faz, você é aquilo que eu sonhei com você antes da fundação do mundo.
E eu queria trazer um pouquinho desse contexto para que você entenda um pouquinho do que está acontecendo aqui. Deus vai chamar Eliseu, e não é num tempo de prosperidade, mas Deus vai chamar Eliseu num tempo de crise, amém? Num tempo de crise, Elias estava vindo de um momento de profundo desgosto e medo, irmãos. Elias tinha passado por momentos incríveis, tinha acabado de ver coisas incríveis. Ele havia enfrentado os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele viu o fogo descer do céu, ele viu o povo clamar, só o Senhor é Deus, e logo depois disso, uma palavra de perseguição de Jezabel fez com que ele se sentisse amedrontado e se escondesse, irmãos. Mas logo depois, Deus envia anjos àquele lugar, Deus envia uma palavra a ele e faz com que ele levante e siga o seu caminho. Provavelmente Elias ali se sentia cansado, sozinho, talvez esgotado, porque ele pediu até para morrer. Se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que até para morrer ele pediu, irmãos. Mas Deus o encontrou no Monte Horebe e revelou algo poderoso. Elias, a obra não termina em você. Por que você não pode parar? Porque a obra não termina em você. A obra não termina em nós. Eu lembro de uma palavra que a Dulce falou comigo alguns anos atrás. Lembra, Dulce? Ela falou: pastor, como é que está o negócio das cadeiras? A gente estava comprando as cadeiras laterais dessa igreja. Pessoal, quantas pessoas já se comprometeram em adquirir uma cadeira? Eu falei: por enquanto ninguém. Ela falou: pois é, pastor, eu vou abençoar a igreja, porque essas cadeiras não são para mim, são para a minha próxima geração, são para os meus filhos, para os meus netos. Alguém que entende sobre continuidade, amém? Essa palavra fala muito poderosamente sobre isso, irmãos. Deus não apenas restaurou Elias, Deus deu a ele uma missão de transição. É incrível porque Deus chama Elias. Eu falava aqui na oração de intercessão, Deus chama Elias e fala: Elias, você vai ungir alguns reis, mas você vai também ungir Eliseu, um profeta, em seu lugar. Ele não falou: você vai ungir Eliseu, um profeta, para ser alguém que vai te auxiliar. Ele falou: você vai ungir Eliseu, o profeta, para que ele tome o seu lugar. Quem aqui está preparado para preparar alguém para tomar o seu lugar? Fala a verdade. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Ele deveria ungir reis e também ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. E isso nos ensina uma verdade, irmãos. Nenhum homem carrega sozinho tudo o que Deus quer fazer nesses dias. Nenhum homem carrega sozinho. Não é o pastor da igreja que carrega sozinho, não é a liderança que carrega sozinha. Todos nós carregamos uma porção do reino de Deus que tem que ser liberada e manifestada através daquilo que Deus entregou ao nosso coração, ainda num lugar de eternidade, quando Ele estava te formando antes do ventre da sua mãe. Amém? Deus não estava apenas levantando um profeta, Deus estava preparando uma unção de continuidade, de paternidade geracional sobre aquele homem, irmãos. É isso que ele estava preparando. Eliseu estava lá lavrando a terra, como você leu. Deus, meu irmão, aprende uma coisa: Deus só chama pessoas ocupadas. Quando Deus chamou Pedro, ele estava pescando, irmãos. Quando Deus chamou Mateus, ele estava na coletoria de impostos trabalhando. Quando Elias vai chamar Eliseu, ele está arando a terra, porque Deus não chama quem está desocupado. Deus chama pessoas que são responsáveis e já estão ocupadas naquilo que Deus quer que elas façam profeticamente na eternidade. Ele estava só arando uma terra, não era isso? E Deus está falando: meu filho, você está arando uma terra que eu quero te preparar, para que a sua voz prepare e sare uma terra. É por isso que ele estava arando a terra naturalmente, porque existia algo profético sobre ele. Por isso a Bíblia diz que Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Você lembra que você leu aqui? Isso revela que ele não era um homem sem responsabilidade, irmãos. Eliseu tinha trabalho, Eliseu tinha uma estrutura de trabalho montada, Eliseu tinha um futuro natural na sua unção lá, na sua função agrícola. Ele tinha segurança, existia algo. Ele tinha algo a perder, irmãos. É como se Deus olhasse para você hoje e falasse: o que você está segurando, que eu quero que você solte para que você possa andar comigo? O que está faltando para você largar, para que você possa viver o seu destino profético? É isso que Deus está falando com Eliseu. Um homem que tinha o que perder, irmãos. Deus não chama pessoas que não tem nada a perder não, viu? É por isso que na frustração de Pedro, Deus fala com ele: volta lá. Jesus fala com ele: volta lá e lança suas redes de novo. O que é mais fácil, irmãos? Você conduzir e convencer um frustrado que está decepcionado com aquilo que não conseguiu, ou você fazer alguém abandonar uma vida luxuosa?
Quando Jesus encontrou com Pedro, ele tinha acabado de ter uma frustração de uma pesca terrível, que não tinha pego nada, e ele fala, volta lá e lança as suas redes. E ele volta lá com uma pesca, ele volta lá, lança as suas redes e volta com uma pesca maravilhosa. E aí Deus fala com ele, agora abandona tudo e me segue, lembra? Não foi assim? Deus quer nos ensinar, irmãos, que todo nosso chamado profético, que todo nosso destino profético depende de sacrifício e de entrega. Amém? Nós precisamos entender isso nessa noite, irmãos. O chamado de Deus não veio para um homem ocioso, mas para um homem fiel no campo, irmãos. Porque antes de Deus confiar destino a alguém, Ele observa como essa pessoa lida com a sua rotina. Como essa pessoa lida com a sua rotina. Como é que você lida com a sua rotina? Como é que eu lido com a minha rotina? Deus não vai chamar pessoas que são irresponsáveis. Deus está chamando pessoas que têm uma rotina de responsabilidade, irmãos, porque Ele quer entregar algo muito poderoso para mim e para você. O que é, pastor? Ele quer entregar sobre você uma unção de paternidade e continuidade geracional, irmãos. É o que está acontecendo aqui nessa palavra. Por isso, antes de Deus confiar destino a alguém, Ele vai observar como essa pessoa lida com a sua rotina. E não se espante, irmãos, porque quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, irmãos, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no campo, dificilmente será fiel com o manto de unção que Deus quer derramar sobre ele. É por isso que toda vez que Deus vai fazer algo extraordinário, Ele procura homens que têm responsabilidade, irmãos. E isso não é desprezo com o trabalho de Eliseu, amém? Deus não desprezava o que Eliseu estava fazendo. Deus não desprezava a história de Eliseu. Deus não desprezava a sua profissão. Mas existe um dia em que o propósito bate a nossa porta, irmãos. Existe um dia em que a gente às vezes está caminhando com Deus, mas de forma muito natural. Mas existe um dia, irmãos, que Deus ele vai bater a nossa porta de forma muito poderosa, de forma diferente. Existe um dia em que Deus vai bater na porta da nossa rotina. Ele vai dizer para mim e para você assim, ó, você foi criado para mais. Eu tenho mais para você. Não se contente com aquilo que você está vivendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é isso? Sabe qual que é o problema? É que a gente para na boa. Muitas vezes a gente para naquilo que é bom e deixa de desfrutar aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Deus está chamando você essa noite para elevar o nível, amém, irmãos? Para você andar num lugar mais profundo com Deus, irmãos. O manto de Elias representava identidade transferida, irmãos. Destino revelado. Essa palavra que Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua vida hoje, ela quer fixar a nossa identidade. Ela quer revelar o nosso destino. Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele o seu manto. Perceba que Elias não teve que parar com Eliseu e ter uma longa conversa para convencer ele a seguir ele, irmãos. Irmãos, a gente não está aqui para convencer você a seguir a gente. Amém? Ele só lançou o manto. E porque Eliseu reconheceu a unção que estava sobre ele, lá na frente, e depois a gente pode entrar nesse assunto, não quero desviar muito o assunto agora, mas você vai ver Eliseu recebendo uma porção dobrada. Escute uma coisa e guarde no seu coração: você só herda a unção que você honra, meu irmão. Você só herda a unção que você honra. Não tem como dar continuidade se você não honra aquele que está derramando algo sobre você. O manto não era apenas uma roupa, irmãos. O manto significava autoridade. Naquele tempo o manto significava autoridade. Era sinal de chamado, sinal de cobertura, mas não é uma cobertura que traz tampa, é uma cobertura que dá suporte, amém? Porque a palavra cobertura leva logo você a pensar numa tampa de uma panela, não é assim? Deixa eu te falar, irmãos, Deus não chamou a gente para ser tampa na vida de ninguém, não. Por quê, pastor? Porque tampa mata destino, irmãos. Deus chamou a gente para ser fundamento e dar suporte naquilo que Ele está construindo. E eu gosto do exemplo que o pastor Luiz nos dá. Ele fala que se você botar o milho de pipoca dentro de uma panela, irmãos, todo milho de pipoca carrega uma pipoca dentro. Você pode até não ver, mas quando ele é submetido à temperatura correta, a pipoca vem para fora. Você viu a temperatura que você estava vivendo aqui durante o louvor? Você viu quanta pipoca vindo para fora? Quando Deus aquece o ambiente. Não é assim? Mas se você está acostumado a fazer uma pipoca que não seja só dentro do micro-ondas, o pessoal que usava a panela vai perceber o seguinte, que ela começa a estourar, e se você botar tampa nela, vai ter uma hora que ela vai parar de estourar. Você vai desligar o fogo, você vai tirar a pipoca, e você vai perceber que lá no fundo tem muito milho que não estourou.
Você sabe o que acontece com esse milho, irmãos? Nada. Ele não serve mais nem para plantar, nem para virar pipoca. O milho morreu porque tinha uma tampa sobre ele. Então você só vai desfrutar da honra que você honra. Mas a honra, a unção que você honra, não é para colocar limite naquilo que você tem para viver, é para impulsionar você a ir mais longe. Amém? O que Eliseu e Elias estavam vivendo ali era uma unção de paternidade que estava impulsionando um homem a ir mais longe do que aquele homem que estava derramando sobre ele já tinha ido. Por isso, você vai ler aqui comigo e perceber que Elias não fez um discurso longo. Ele não tentou convencer Eliseu, ele apenas lançou o seu manto, irmãos. Porque quando Deus chama, existem coisas que o coração entende antes que a mente possa explicar. Existem coisas que Deus vai revelar para você antes que a sua mente possa explicar. Você vai estar aqui sentado, vai estar ouvindo uma palavra, você vai estar aqui ouvindo um louvor, e do nada, o de repente de Deus vai te alcançar, e antes que a sua mente consiga explicar para você, o seu coração vai perceber, irmãos. Foi isso que aconteceu. Eliseu entendeu. Ele entendeu o que, pastor? Ele entendeu que ele tinha sido encontrado por Deus. Ele entendeu que a partir daquele momento o seu destino profético tinha sido revelado, uma direção tinha sido dada para ele. Até ali ele achava que ele só era um agricultor, alguém chamado para lavrar a terra. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei qual é o seu ofício. O meu ofício hoje é um ofício estatal. Eu sou funcionário público, trabalho na segurança pública. Então Deus me entregou um ofício. Mas assim como eu falei aqui sobre Eliseu, a verdade é que Deus colocou uma veste de autoridade e um ofício de autoridade apenas para a gente entender que existia um lugar de uma autoridade maior que Ele queria nos levar. Amém? Então eu não sei qual que é a unção que está sobre você. Eu não sei se você é um professor, se você é um mestre, se você é um médico, eu não sei. Mas eu sei que se você pegar isso e entender de forma profética o que Deus tem para fazer com você, vai acontecer igual aconteceu com Eliseu. Você vai olhar para o seu trabalho e você vai entender: eu não sou só alguém que está vendendo. Eu sou alguém que está proclamando o reino de Deus. Deus me chamou para algo maior. Deus chamou você para algo maior. Amém, irmãos? Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, o manto revelou uma identidade que estava escondida debaixo da poeira do campo. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que Deus vai trazer ainda uma revelação maior da sua identidade hoje. Amém? Porque assim é o Evangelho de Deus, irmãos. Por isso você precisa entender essa noite que o que Elias fez ali quando passou por Eliseu não foi uma tentativa de melhorar a sua vida. Não foi uma tentativa de melhorar a sua vida. Perdão, irmãos. Me distraí com a questão do som aqui. O que Elias está vivendo com Eliseu ali não foi apenas para melhorar a vida de Eliseu, irmãos. E aí eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Deus não encontrou com você para melhorar a sua vida. Que isso, pastor? Eu achei que tinha vindo aqui para melhorar de vida. Você não veio aqui para melhorar de vida, você veio aqui para ser transformado completamente por Deus. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser completamente transformado por Deus. Eu quero profetizar que a ira que tem aí dentro vai se transformar em amor, meu querido. Não transforma, porque eu já sei, eu sei o que é isso. Eu sei o que é olhar para aqueles que eram alvo da minha ira, que eram alvo das minhas armas e se tornarem alvos das minhas palavras. Alvos do Evangelho, das boas novas de Deus. É isso que Deus quer fazer com você essa noite. Por isso o que Deus quer fazer comigo e com você não é trazer uma melhora, mas é trazer uma transformação completa. O que Elias faz quando lança o manto sobre Eliseu não foi apenas falar: ei, você não é só um agricultor, você é um profeta. Foi dar um destino profético para ele, para que ele não se perdesse daquilo que Deus tinha para fazer. E não tinha a ver só com Eliseu, e não tem a ver só comigo, nem a ver só com você. Tem a ver com toda uma geração que está aguardando com grande expectativa e gemendo em dores a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma responsabilidade sobre nós. É por isso que Deus não chama de desocupado, meu irmão. Pastor, sabe o que é? Eu até queria servir a Deus, mas eu estou muito ocupado. Eliseu também estava, irmãos. Pedro também estava, Mateus também estava todo mundo muito ocupado com seus afazeres, com as suas profissões, fazendo aquilo que dava para eles segurança, que dava para eles sustento natural. E Deus fala: ei, abandona essas coisas, porque eu tenho coisas eternas para você.
E é nesse nível de intimidade, de relacionamento que Deus está chamando você para andar com Ele. Pastor, você está falando para mim abandonar o meu emprego? Não estou falando para você abandonar o seu emprego. Não estou falando para você abandonar a sua empresa. Estou falando para você entender e transformar aquele lugar num lugar missional e não só num lugar de sustento. Amém? Estou falando com você que você tem que entender profeticamente que ainda que você esteja só lavrando um campo, Deus quer que você prepare uma terra, um ambiente. Não tem a ver com uma plantação, com uma semeadura natural, mas com algo sobrenatural, irmãos. O pecado roubou do homem a identidade de filho, mas a graça devolveu ao homem o lugar do pertencimento e da intimidade com Deus, meu irmão. O pecado pode até ter roubado a identidade durante um tempo, mas quando Jesus veio, derramou sobre nós uma graça que nos devolve esse lugar de pertencimento e da paternidade de Deus. Por isso, em Cristo, Deus lança sobre nós um manto de filiação e de paternidade. Você não é órfão, você tem ouvido muito isso aqui. Você não é um acidente do destino, não, cara. Ah, pastor, sabe o que é que eu descobri? Que eu fui um acidente da minha mãe com meu pai. Você não é um acidente, você é um plano, um projeto de Deus. Pastor, eu não tenho pai, eu também não tive pai, irmãos. Eu nem conheci o meu, irmãos. Mas isso não é desculpa para que eu não exerça paternidade sobre as pessoas que estão ao meu redor. Isso não é desculpa para que eu não tenha cuidado com as pessoas que estão ao meu redor. Você não é definido pela sua dor, você não é definido pelo seu passado. Você foi gerado e criado como filho de Deus, irmãos. Amém? E filhos de Deus não estão apegados às coisas que lhe dão segurança. Como assim, pastor? Você lembra aqui que falou que Eliseu tinha 12 juntas de boi? E tinha os aparelhos, as carroças. Algumas versões vão falar carroças, irmãos. Aquilo que dava segurança a Eliseu. Eliseu tinha muitos bois, irmãos. Os bois representam o quê? Fala força. Os bois representam força de trabalho, irmãos. Os bois ali representavam a renda de Eliseu. Eles representavam um lugar de estabilidade. Irmãos, essa palavra fala muito comigo, irmãos. Porque aquilo que ele tinha que lançar fora representava a sua estabilidade. Aquilo ali representava uma herança natural, material que ele podia deixar, irmãos. Aquilo ali falava de capacidade de produção, de resultado, de número. Naquele tempo, bois era um sinal de muitos recursos, de prosperidade, irmãos. Por isso, quando a palavra diz que ele abandona os bois, não é uma atitude romântica, irmãos. Que legal, pastor, ele abandonou os bois. É como se você pegasse toda a sua segurança, tudo aquilo que te mantém seguro e lançasse fora para andar com Deus. Não era romântico, irmãos, era uma entrega radical. Eliseu estava sendo chamado para uma entrega radical. Meus irmãos, o evangelho continua sendo radical, amém? Pastor, a gente é radical pelo amor de Cristo, irmãos. A gente é escravo do amor de Cristo. Eliseu estava dizendo, minha segurança não estará mais naquilo que eu controlo, mas naquele que me chamou. Quando Eliseu abandona os bois, ele está falando, ei, a minha segurança não está mais naquilo que eu posso controlar e conduzir sobre a terra, mas está sobre aquele que me chamou, lançou uma palavra sobre mim, me deu um destino, me deu uma luz, uma revelação de quem eu sou profeticamente, da minha identidade. A identidade dele não estava nos bois que ele conduzia, irmãos. A identidade dele estava na palavra que tinha sido liberada sobre ele. E existem pessoas que querem o manto, mas não querem soltar os bois. Nos ajuda a soltar os bois, Senhor. Querem destino, mas não querem rendição. Querem promessa, mas não querem entrega. Querem um milagre, mas não querem sacrifício. Querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Mas o Evangelho não é um convite para acrescentar Jesus à nossa antiga vida, não, irmãos. O Evangelho é um chamado para morrer para a vida antiga e nascer para um tempo novo. O que Eliseu estava fazendo ali, o que Elias estava fazendo com Eliseu ali é algo profético. Ele estava representando um Cristo que dá uma vida nova para um homem. Ele está falando, ei cara, você andava como um lavrador e como agricultor, mas eu estou levantando você como um profeta. Existe uma identidade aí dentro que precisa vir para fora. E existe uma identidade nessa noite dentro de você que quer saltar para o lado de fora. Você só precisa ouvir a palavra te chamando. Ele abandonou os bois, irmãos. Ele queimou a carroça. Fala, queimou a carroça. Fala mais alto, queimou. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho agora. Agora eu quero que você anote esse conselho.
Não deixe pontes prontas que permitam que você volte para o velho homem que você vivia antigamente, para o velho lugar que você estava. Escute isso. Quando Deus fizer você avançar, você avança e detona uma dinamite na ponte que está ali atrás, para que você não possa voltar. É isso que Eliseu está fazendo, abandonando os bois, queimando a carroça, acabando com as pontes que podem levar ele de volta para o lugar que Deus tinha tirado ele. Ele não deixou só os bois. E olha que incrível, se você recordar do que a gente leu, sabe o que fala lá? Que ele não abandonou os bois, ele matou, irmãos. Pega no seu espírito, tem coisa aí que precisa morrer. Tem coisa que não adianta você prometer que vai abandonar, não. Tem que morrer. Tem que matar, irmãos, senão volta. Ele não pegou e abandonou os bois, ele matou os bois, e tem propósito em matar os bois. Tem propósito nesse sacrifício. Quando Deus chama a gente para matar os nossos bois e sacrificar, existe um propósito nisso, irmãos. Isso é extremamente profético. A palavra diz que ele matou os bois, que ele queimou os seus aparelhos de madeira e deu ao povo de comer. Isso é profético, irmãos. Ele transformou os instrumentos do seu passado em um altar de consagração. Talvez tenha algumas coisas que você tenha que queimar no altar da consagração de Deus, irmãos. E eu não estou falando da fogueira santa, amém? Estou falando profeticamente sobre isso. Tem coisas que você tem que lançar fora, irmãos. A carroça era o sistema que sustentava uma vida antiga. Os bois eram um sistema que sustentava uma vida antiga. O que representa a carroça e os bois na sua vida que tem sustentado coisas antigas que você não abandonou e precisa abandonar? Meu Deus, pega isso nessa noite no seu espírito, cara. Queimar as carroças era dizer: eu não estou mais deixando um caminho aberto para voltar atrás. Porque ele podia falar assim: Elias, tá beleza, eu vou andar contigo, mas espera aí rapidinho. Ô Felipe, eu vou te deixar aqui comissionado, eu vou te deixar aqui, como é que fala, arrendado esse campo, vou deixar arrendado esses bois, vou deixar alugado essa carroça, porque eu vou andar com Elias, mas pode ser que não dê certo, e se não der certo, eu quero voltar aqui, e eu preciso disso para mim continuar sobrevivendo. Não, não foi isso que ele fez. Não é isso que você tem que fazer. Não é isso que eu tenho que fazer. O que nós temos que fazer é abandonar o caminho antigo, dinamitar as pontes antigas, irmãos, para que a gente não possa voltar atrás. Foi isso que ele fez. Ele falou: olha, eu não vou deixar os bois aqui, porque eu posso querer reclamar eles para mim de novo. Eu vou matar esses bois e vou dar um propósito para eles. O quê? Tudo aquilo que eu tinha de antigo na minha vida, eu vou queimar e vou consagrar ao Senhor. Tudo aquilo que eu tinha de antigo na minha vida, eu vou utilizar para alimentar quem está com fome. E vou embora. Cumprir o chamado que Deus me deu, o destino profético que Deus apontou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes a gente fala que quer seguir Jesus, mas quer deixar a carroça guardada. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus, irmãos, mas a gente quer deixar a carrocinha guardada. A gente não quer perder a segurança da carroça. A gente quer ter para onde voltar, irmãos. Ei, não sei cantar, irmãos, mas tem uma música que diz assim: para onde eu irei? Você sabe cantar? Palavras de vida eterna. Para onde você acha que você vai, cara? Hã? Para onde você acha que você vai? Só existe um lugar para você voltar, meu irmão. Só existe um lugar que Deus quer reservar para que a gente volte, irmãos. Por isso, por favor, irmãos, escute isso e guarde no seu coração. Não deixe um caminho aberto para você voltar atrás. Faça como Eliseu, queima tudo, irmãos. Talvez essa noite você tenha que queimar alguma coisa aí que está guardadinha aí no seu interior e tem impedido você de viver plenamente aquilo que Deus tem. Amém? Não queira esconder a carroça, irmãos. Queima ela. Talvez você tenha guardado aí no seu telefone contatos antigos que devam ser apagados. Pega aí no seu espírito para quem servir isso aí. Eu não sei nem por que eu usei esse termo, mas se eu usei, vai servir para alguém. Talvez existam contatos antigos na sua agenda que tem que ser apagados, irmão. Tem que ser queimados e lançados fora. Talvez existam hábitos antigos na sua vida que devam ser abandonados. Eu não sei que tipo de hábito pode ter na sua vida, mas tem que ser abandonado. Essa é uma noite para isso, meu irmão, para você pegar o seu destino profético, a direção de Deus, e viver ela de forma plena. Por isso, não guarde pecados secretos escondidinhos aí dentro.
Por isso eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Se existe pecado de estimação aí, você vai lançar ele fora hoje. Hoje é a noite de mudança, hoje é uma noite profética. Irmãos, por favor, entenda isso. Hoje você não vai guardar desculpas mais aí no seu interior, irmãos. Você não vai guardar uma porta aberta para voltar quando o processo ficar difícil. Sabe por que tem que queimar as pontes, lançar fora as carroças e matar os bois? Porque quando fica difícil, você pode querer voltar. Você pode querer voltar para o lugar de conforto. Ei, Deus não tem... Nós não voltamos mais atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e permanecem em direção ao alvo, porque é desses que Deus se agrada. Amém? Por isso o que Deus está dizendo hoje para mim e para você é: queime as suas carroças, queime os seus bois, queime, mate, não guarde, irmãos. Queime a carroça do pecado, queime a carroça da dupla vida, queime a carroça da religiosidade, em nome de Jesus, que a carroça da religiosidade seja queimada na mente das pessoas, irmãos, em nome de Jesus. Queima a carroça do medo que faz com que você não suba o monte do Senhor, meu irmão. O Senhor está chamando você. Queima a carroça da autossuficiência. Irmãos, não se trata de perder, trata-se de ser liberto. Amém? Pastor, mas se eu queimar os bois e a carroça, eu vou perder. Não, você não vai perder, você vai ser liberto. O que Deus estava fazendo com Eliseu, o que Deus estava usando Elias para fazer com Eliseu, não era fazer com que ele perdesse sustento, não era fazer com que Eliseu perdesse suas posses, não era fazer com que Eliseu perdesse seus recursos. Não é isso que Deus está fazendo. Deus está falando assim: olha, eu não estou fazendo você perder, eu estou te libertando daquilo que te prende, te libertando daquilo que ainda te dá segurança, e não sou eu, te libertando de um Deus que está ocupando o seu trono e não sou eu. E é isso que Deus está fazendo, irmãos. É por isso que ele tem que queimar os bois, é por isso que ele tem que queimar as carroças, é por isso que ele tem que entregar os bois como um sacrifício que alimenta outras pessoas. Tem coisa que você está guardando que nem é para você, irmãos. Eliseu pegou os bois e preparou uma refeição e deu ao povo. Isso é extraordinário. A palavra diz que ele pega o boi, ele queima os bois e dá ao povo. Sabe o que acontece com as minhas renúncias e os meus sacrifícios? Eles viram alimento para quem tem fome. Sabe o que acontece com as suas renúncias e os seus sacrifícios? Sabe o que acontece com as suas renúncias, o seu sacrifício, seu jejum, sua oração, seu joelho dobrado, aquilo que ninguém vê? Porque é muito fácil você ver alguém liberar uma palavra de um altar, mas aquilo que está acontecendo no secreto você não está vendo, meu irmão. Mas todo aquele sacrifício que é feito, toda aquela entrega, aquela renúncia, tudo aquilo que você entrega ao Senhor, todas essas coisas se tornam alimento para aqueles que têm fome. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Sabe por que você tem uma palavra para entregar a alguém? Porque existe um lugar de renúncia e de sacrifício na sua casa. Se você não andar num lugar de renúncia e de sacrifício, você não vai ter o que entregar. Você precisa queimar, meu irmão, entregar as pessoas. Quando você entrega a sua vida para Deus, a sua história não termina. Ela simplesmente começa de um novo lugar, irmãos. Quando você entrou nesse lugar aqui e ouviu uma palavra e Deus incendiou o seu coração, a sua vida não terminou, ela começou de novo. A vida antiga até terminou, mas existe um ponto de partida novo para você caminhar. Essa noite Deus está revelando para mim e para você que existe um ponto de partida novo para a gente caminhar. Mas para que você possa caminhar a partir desse lugar, vai ser necessário que você tenha coragem nessa noite. Você tem que ter coragem, irmãos, de queimar os seus bois e as suas carroças. A sua conversão, irmãos, vai alcançar toda a sua casa. E agora eu estou profetizando sobre a sua vida. A sua entrega vai inspirar os seus filhos. Seus filhos vão ser impactados com a sua entrega. A sua decisão vai abrir caminho para que outras pessoas possam viver muito além daquilo que você viveu. E eu estou profetizando sobre você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Em nome de Jesus você vai viver isso. Por isso aquilo que talvez você chame de perda, Deus pode transformar em testemunho. Essa é uma noite em que Deus quer que você lance fora os seus bois e as suas carroças, para que você tenha um testemunho para contar, irmãos. Amém? Eliseu se levantou, e a palavra diz que Eliseu se levantou e Eliseu seguiu. A palavra diz que quando ele foi chamado, ele levantou e ele seguiu. E no finalzinho do texto que você leu comigo, a palavra diz que ele servia a Elias. Irmãos, não foi para Eliseu que Deus falou que ele ia ser profeta, foi para Elias que ele falou que ia ungir Eliseu profeta. Eliseu só chamou ele. E a palavra diz que ele o seguiu e o serviu. Por quê, pastor?
Porque a exigência de Deus é para os íntimos, meu irmão. Escute uma coisa: Deus sempre espera uma resposta sua. Existe uma resposta sua nessa noite? Existe uma resposta sua nessa noite, irmãos? A Bíblia diz que então ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. O primeiro movimento de um homem chamado é se levantar e seguir, irmãos. Por isso não basta você vir aqui e sentir, nem chorar. E isso é incrível. Às vezes a gente está aqui, sim ou não? A palavra, ou às vezes a adoração nos leva para um lugar de quebrantamento. Isso é incrível, irmãos. E a gente se entrega ao Senhor, a gente sente a presença de Deus, a gente se entrega ao Senhor, a gente chora, a gente concorda com aquilo que está sendo falado, a gente fala amém para aquilo que está sendo falado. Mas não basta somente admirar aquilo que está sendo falado, não basta apenas ter um sentimento, não basta apenas entregar lágrimas. É preciso que a gente se levante, se posicione e caminhe em direção ao lugar que Deus está apontando. Porque senão a gente vem aqui e se derrama nos pés do Senhor, mas continua no mesmo lugar, irmãos. Deus não chamou você para estar no mesmo lugar. Uma coisa que eu aprendo com essa palavra é que todo homem e mulher que Deus chama, ele aponta um lugar para se movimentar. Por isso é preciso se levantar, irmãos. Irmãos, a salvação é pela graça, mas a graça verdadeira produz resposta. Pastor, foi alcançado pela graça de Deus. Glória a Deus, irmãos. Bom, né? Uma bênção. Mas quando a graça nos alcança, ela nos leva a ser uma resposta, irmãos. E existe uma terra clamando e aguardando por uma resposta. E você que está aqui essa noite, entenda uma coisa: Eliseu não começou com o microfone na mão, viu, irmãos? Eliseu não começou no altar. Pastor, eu estou querendo ser uma resposta, mas aqui eu ainda não tive a oportunidade de pegar o microfone e pregar. Eliseu não começou assim não, irmãos. Ele começou servindo. Antes de carregar o manto, ele aprendeu a servir e a se submeter a uma paternidade profética de Elias. Por quê? Porque serviço sem destino se torna orgulho. Por que ele podia servir a Elias? Porque Elias estava dando um destino para ele. Elias estava resgatando dentro dele a identidade que ele tinha. Por isso, unção sem caráter vira soberba, irmãos. Amém? Por isso ele foi primeiro para um lugar de servo. E assim como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer ser o maior, que você seja aquele que serve. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último, irmãos. Porque Deus se agrada daqueles homens e mulheres que servem. Existe um chamado, irmãos. Existe um chamado desses dias para que a gente receba de forma plena a paternidade de Deus. Elias representa uma paternidade de Deus. Elias representa um Cristo que está derramando uma paternidade sobre o homem. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite. Eu estou terminando. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Existe um chamado, existe uma revelação evangelística aqui nesse texto, irmãos. Jesus é o maior profeta que veio nos encontrar, sim ou não? Elias, ele encontrou Eliseu no campo, mas Jesus fez algo ainda maior. Ele veio do céu até a terra para encontrar os homens e mulheres que estavam perdidos. Sabe o que Deus fez essa noite comigo e com você? Marcou um encontro. E talvez profeticamente o Senhor Jesus esteja lançando um manto sobre a sua vida nessa noite. Talvez Deus não vai me usar aqui para ficar te convencendo a dar um passo de fé e vir aqui na frente, entregar o seu coração, renovar a sua aliança, ou receber uma unção dobrada de Deus. Porque Elias não precisou ficar insistindo para convencer Eliseu a caminhar com ele. Elias somente jogou um manto sobre ele, e ele entendeu o chamado de Deus. Por isso Jesus Cristo nos encontrou no campo do pecado, irmão, no campo da culpa. Jesus Cristo nos encontrou no campo da vergonha, no campo da morte, no campo da orfandade. Mas na cruz, Ele queimou o sistema que nos mantinha escravos. Fica de pé comigo no seu lugar. Lembra de queimar as carroças? Pois é, o ato de Jesus na cruz, profeticamente, está queimando tudo aquilo que pode te escravizar. Talvez essa seja uma noite em que você tem que fechar os seus olhos e pensar se ainda existem bois e carroças na sua vida. O que Eliseu fez com os bois, Jesus fez com o pecado, irmãos. Ele queimou. Essa é uma noite que eu não quero trazer culpa na sua mente, eu quero trazer graça.
Então o boi que Eliseu queimou, os bois que Eliseu queimou, foi os mesmos pecados que Jesus queimou na cruz por mim e por você. Existe um chamado para você nessa noite. Ele não deixou apenas uma mensagem, irmãos, ele entregou a sua própria vida. Na cruz, o Filho de Deus abriu um novo caminho para que os filhos perdidos voltassem para casa. Hoje existe um manto profético sendo lançado sobre você. Hoje existe um manto de justiça sendo lançado sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz novo. Talvez você esteja aqui e a sua vida pareça segura por fora, mas esteja vazia por dentro. Talvez você esteja aqui, talvez você tenha até juntas de bois, talvez você seja alguém muito bem sucedido por fora, mas talvez ainda exista um vazio aí dentro. Talvez você tenha bois, talvez você tenha uma rotina extraordinária, talvez você tenha planos. Talvez você tenha até carroças guardadas lá no seu quintal, mas a pergunta é: você tem vida, querido? Jesus disse para mim e para você: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Hoje o Pai não está chamando você para uma religião. Hoje existe um chamado profético de Deus sobre mim e para você. E esse chamado não é para você ser membro de uma igreja, é para que você volte para casa, cara. Por isso existem filhos nesse lugar que estão longe de Deus. Eles não estão longe da igreja, não estão longe da comunhão com o irmão, mas talvez estejam longe de Deus. Mas essa é uma boa oportunidade para você falar: Senhor, eu quero queimar as minhas carroças e os meus bois, e eu quero começar de novo. Eu quero sair de um ponto de partida novo. E se você deseja isso, eu quero convidar você a ser um homem de coragem como Eliseu, e profeticamente para lançar suas carroças fora. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Existe um novo começo para você. Ei, existe um novo começo para você nessa noite, cara.